Hoje em dia, com esse mimimi todo no futebol, esse mimimi digital, né? O futebol vai ficando cada vez mais sem graça e cada vez mais parecido com um videogame. Porque descobriram agora que até o famoso tira-teima tem lá seus erros. E enquanto que o VAR é uma tecnologia muito precisa. Então vamos todos confiar no VAR, não é? Assim, fomos trapaceados, né? Sem querer, por quem fazia o tira-teima. Era passível de haver erro humano no tira-teima, ou seja, erro não intencional. Mas a tecnologia do VAR não falha. Isso, assim, não tem como não se lembrar de Nelson Rodrigues, que cunhou com precisão o termo idiotas da objetividade. Então não tem coisa mais objetiva hoje em dia no futebol do que esse VAR, entende? Daqui a pouco o cara vai discutir se o outro tal não está em impedimento, aí tem um VAR que vem de um satélite da galáxia de Andrômeda que filmou. Pô, sabe, o troço está ficando chato, insuportável. E tem o seguinte, o VAR, ele vai se meter ou não. Então tem certos clubes que são privilegiados. Tem certos clubes que não são privilegiados. Vocês sabem que o Flamengo é sempre privilegiado pelo VAR, assim como Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Né? E nós pagamos o pato. Os outros três cariocas pagam o pato. Porque se você entrar aí nas discussões das redes sociais, é gaúcho, é mineiro, é paranaense, eles falam, os times cariocas e paulistas, eles botam o Fluminense, o Vasco e o Botafogo nesse balaio de gato aí, como se nós fôssemos beneficiados pela arbitragem, como são Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Então, está na hora de parar com esse negócio. Porque, vocês vejam bem, o sujeito vai e está torcendo para o seu time. Eu já vi, ninguém me contou não. Eu já vi gente ter AVC, né? Quando o time que ele estava torcendo fez um gol. Tem gente que tem ataque cardíaco fulminante, infarto fulminante e morre. Já pensou? O cara tem um AVC e morrer, ou ficar todo entrevado na cama pro resto da vida, ou ter um ataque cardíaco fulminante e morrer à toa? Porque 5 minutos depois o VAR buzina na orelha do juiz e manda voltar ao lance. É esquisito, né? Não é só me desculpe o termo, a escrotidão que tanto os antigos, né, os mais velhos falavam que ia acontecer, que a emoção do futebol é essa mesmo, entendeu? Se o cara morre, ou tem um AVC ou um infarto, porque o time dele fez um gol super emocionante, ou tomou um gol num impedimento escancarado, ele morreu, acabou, ele morreu em função daquilo ali mesmo, daquele gol, e aquele gol vai ficar pro resto da vida. Não é? Para não dizerem que esse aqui é um canal para tricolores. São bem-vindos aqueles outros torcedores também que sabem se comportar dentro da nossa casa, que isso aqui é casa de tricolor. Senão não é bem-vindo. Então, quer dizer, eu falo o seguinte, é claro que há até a polêmica do jogo contra o Botafogo, final do Campeonato Carioca de 71, né? Com o Marco Antônio, né? Com o Lula, etc. e tal. Até hoje os botafoguenses reclamam disso. A torcida do Fluminense nunca chamou de chororô, né? Como a do Flamengo fez com a do Botafogo, e a imprensa endossou, chamou de chorões. Então, isso, se aquilo foi um gol irregular do Fluminense sobre o Botafogo em 71, se não me falha a memória, em 71, 70 o Fluminense foi campeão brasileiro, mas o Vasco
é quem foi campeão carioca. 71 foi a polêmica decisão entre Fluminense e Botafogo. Sim. Então Marco Antônio e Lula envolvidos no lance, teve o goleiro parece que era o Birajara, e os botafoguenses dizem que foi irregular, os tricolores dizem que não foi. Então eu, para não dizerem que eu só falo contra o Fluminense, a favor do Fluminense, né? Agora eu estou falando também uma coisa que os botafoguenses reclamam, que era para o Botafogo ter sido campeão ali. Entendeu? Então vamos supor que alguém tenha morrido ali, em casa, né? Ou no estádio do Maracanã. Porra, bicho, morreu, seja tricolor, seja botafoguense, mas ele morreu, vamos dizer assim, por uma boa causa. O resultado é mantido até hoje. Agora imagina, o cara morre e aí já está morto, e aí 5 minutos depois o VAR chega. Pô, bicho, é por isso que Nelson Rodrigues ele foi perfeito ao inventar o termo idiotas da objetividade. É exatamente isso. É exatamente isso. O futebol hoje em dia está cheio de mimimi. É o futebol digital. É o futebol videogame. Que está insuportavelmente chato. Insuportavelmente chato. Principalmente por causa disso. A emoção do futebol acabou. Porque dizem que os americanos, os norte-americanos, não gostam de futebol por causa dos placares pequenos. 6-0 é um placar pequeno para os americanos. Eles gostam de basquete, que é 80, 70, entendeu? Eles gostam de jogos que tem o placar elástico. Que cada gol ou meta, ou ponto feito, vale muito. Não é negócio de 1-0. Eles não gostam disso. 2-1, 3-1, 3-2. Não gostam. Entendeu? Então, assim, vocês ficam... as pessoas reclamam das coisas, etc e tal, aí mudam, aí ficam os mais antigos dizendo vai acabar com a emoção no futebol, não sei o quê. O que tem que ser feito é os times prejudicados, né? Mas prejudicados sempre uma vez Fluminense e Botafogo, o Botafogo ser prejudicado, se é que foi, ou no Campeonato Brasileiro de 95, Santos foi prejudicado, se é que foi, né? Uma vez são esses times que são grandes, mas não são favorecidos, como Santos, Botafogo, Fluminense e Vasco, se meterem em confusão, né? Haver confusão. Outra coisa é a arbitragem sempre favorecer Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E entre eles lá em São Paulo é o Corinthians, que é o primeiro favorecido, em segundo lugar Palmeiras e terceiro São Paulo. Tanto é que agora teve um jogo aí que parece que o São Paulo reclamou, né, contra o Corinthians. Então, sabe, esse Nelson Rodrigues foi perfeito quando ele cunhou esse termo idiotas da objetividade. É uma idiotia ou idiotice total esse negócio hoje em dia. Isso tem que acabar, tem que haver um movimento dos clubes contra esse VAR, porque esse negócio está matando, a FIFA tem que ver isso, a emoção do futebol, que sempre se diferenciou dos outros esportes. Por isso, a emoção do futebol para Nelson Rodrigues era muito mais importante do que para os fatos. É isso que eu estou querendo dizer. Por isso que ele criou esse termo, idiotas da objetividade. Por quê? Porque Nelson Rodrigues veio de uma escola jornalística, policial, entende? E aí ele, como jornalista policial, ele queria não apenas noticiar que o marido matou a mulher, mas ele queria saber a emoção que estava por trás do crime. Por que aquele marido matou aquela mulher realmente? Como? É óbvio. A bala. Mas por quê? O que é que aconteceu? O que é que aquela mulher fez de fato? Então Nelson Rodrigues queria saber disso. Ele queria saber a emoção oculta que levava ao fato. Então, isso no futebol, ele transpôs isso para o futebol. Não é? Para ele, a emoção tinha que estar acima dos fatos. Ele dizia, se os fatos estão contra mim, pior para os fatos. Nas mesas redondas da televisão em que ele participava,
as pessoas diziam, mas existe o videotape, Nelson, está mostrando o videotape, ele dizia, o videotape é burro. Genial, né? Genial. Então, quer dizer, a mente dele, o profeta, né? Profeta, ele já estava profetizando tudo isso de hoje em dia. Se o videotape é burro, né? Imagina, o tira-teima mais burro ainda. E o VAR, se o VAR não erra, ele é a favor de alguns. Então o que adianta ter a tecnologia? Continua, não é que o VAR seja subjetivo em hipótese alguma. Ele é completamente objetivo, é completamente o cúmulo da expressão idiota da objetividade, é esse VAR. Porque está acabando com o futebol. Está acabando com o futebol. Não existe, acho que não existe exemplo melhor do que esse. O sujeito vai e morre por causa do gol, o torcedor. Dali a 5 minutos o cara já está morto. O VAR fala na orelha do juiz, o juiz manda voltar. Então, para quem não conhece Nelson Rodrigues, para quem não conhece por que ele era chamado de profeta, não é só em função das profecias que ele fazia a favor do Fluminense, ou sobre o Fluminense, ou por ele fazer mitologia no futebol, porque ele era teatrólogo também, dramaturgo. Ele não via o futebol como um espetáculo de teatro. Ele via o futebol como uma mitologia, como mitologia grega, como a Ilíada e a Odisseia de Homero. Não é assim. A parte dele de teatrólogo ele deixava como teatrólogo, ele escrevia as peças dele. Mas o jogo de futebol para ele era um épico, era uma batalha grega, era mitologia. Por isso que ele apelidava os jogadores, por isso que ele inventou o Sobrenatural de Almeida, que aparecia no estádio para atrapalhar o Fluminense, por isso que ele inventou Gravatinha, que aparecia no estádio como prenúncio de vitória do tricolor, e por aí vai. Por isso que ele inventou o termo idiotas da objetividade. E hoje estamos cheios de idiotas da objetividade que vêm analisar, por exemplo, os 3-2 do Flamengo em cima do Fluminense pela Taça Guanabara e dizer que o VAR, realmente as imagens mostram que o Fluminense não tem razão e nem os torcedores do Fluminense em reclamar. Claro que tem, porque isso aí é uma idiotice dizer que os torcedores do Fluminense não têm razão em reclamar. Claro que tem razão de reclamar. A objetividade, ela é para a ciência, entende? O futebol, ele é subjetivo, ele é emoção. Ah, mas eu sou jornalista, então eu tenho que deixar minha emoção de lado. Se você consegue fazer isso, parabéns. Mas você está prejudicando o próprio Fluminense, porque a Fla Imprensa está aí para isso mesmo, para continuar tendo VAR a seu favor. Então eu não vou nem fazer um exercício de ilações filosóficas aqui, como Platão, por exemplo, que acreditava, desculpem-me, tá? Não estou delirando não, mas Platão acreditava na Atlântida. E ele dizia que a Atlântida foi engolida pelos mares porque a civilização da Atlântida ela era altamente desenvolvida em termos de tecnologia, mas espiritualmente, no caso, moralmente, muito pouco desenvolvida. E por essa espécie de pecado, né, espécie, porque para os gregos antigos não existia pecado, é que a Atlântida foi engolida pelos mares. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o que adianta tecnologia infalível como o VAR na mão de pessoas imorais que vão usar o VAR sempre a favor do Flamengo, ou do Corinthians, ou do Palmeiras, e até mesmo do menos favorecido de São Paulo, que é o próprio São Paulo, contra Fluminense, Botafogo, Vasco, Santos, Guarani, Inter, Grêmio, Sport Recife, Atlético Mineiro, Cruzeiro e todos os outros times
né, do Nordeste, etc. e tal. O que adianta? Mas o que adianta também eu ficar dando um exemplo aqui tão metido a besta, se eu posso pegar o exemplo do início do vídeo, qual seja, a pessoa pode morrer num lance de futebol à toa, porque 5 minutos depois o VAR vira para o juiz e invalida aquele lance. A pessoa já morreu há 5 minutos. Esse é o exemplo mais simples e mais importante. E a conclusão? O VAR não ressuscita ninguém. Recado dado. Gostaria de agradecer a força que vocês vêm me dando ao se inscreverem no canal. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.